Que bom, estamos juntos, primeiro domingo do ano de 2019, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Quarta-feira passada foi o nosso primeiro culto do ano, e eu estava tão uma vontade, com uma expectativa enorme de transbordar junto com os irmãos a minha alegria, a alegria de poder saber que Deus tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas e na vida do seu povo. Por isso, querido, eu fiz uma pergunta tão óbvia e tão clara para o público da quarta-feira, que eu quero fazer para você. Quem aqui não deseja ter um ano abençoado? Todos nós queremos ser alvos da bênção de Deus, não? Todos nós queremos olhar e ver as coisas acontecerem na nossa vida. Todos nós queremos colher o melhor da vida. Quem é que quer colher a coisa pior ou coisas ruins? Ao contrário, nós entramos, e há uma tradição no Brasil, né? É da nossa cultura dizer assim: Deus, eu quero entrar no ano com o pé direito. Tem gente que entra com o pé direito, a mão direita, e tudo dá errado. Mas a vida já é uma bênção de Deus. A vida já é uma dádiva que Deus deu a mim e você. E nós não podemos negar que nós cristãos, que a vida ela fica mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, quando Deus nos brinda com suas ricas e maravilhosas bênçãos. Não há um conceito melhor para mim, para você. Olhe para mim, é eu dizer assim, ó, e eu tenho isso no meu coração. Minha esposa hoje está aqui sentada, cultuando conosco. Como eu sou grato a Deus por tudo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu posso me locomover. Obrigado porque eu posso enxergar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me sorrir, chorar. Obrigado pela família que o Senhor tem me dado. Mas uma grande verdade é que a gente sabe, como servo de Deus, que em meio a toda a intencionalidade que Deus tem de me fazer ser alvo da bênção, que Deus tem de fazer você ser um alvo da bênção, que as coisas não acontecem sem obstáculos, sem oposição, sem luta, sem dissabores. Ao contrário, todos nós sabemos que há uma intencionalidade, uma conspiração para que nós não vivamos a plenitude da manifestação da graça de Deus em sua totalidade. E aí é que está. Há uma conspiração para que você não viva as bênçãos de Deus de forma plena. E é por isso que nós precisamos manter os olhos abertos. Escolhi pensar com você essa temática: mantenha os olhos abertos em 2019, porque Jesus, Ele é o nosso maior paradigma, o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo de alguém que viveu intensamente, mas teve obstáculos, teve luta, mas também teve vitória. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu quero que você leia esse versículo e saia daqui com ele, o endereço memorizado. Vamos tentar imitar a pastora Deusa, né? Memorizar João 16, 33. Vamos ler juntos? Estas coisas convenhamos que quem falou isso tem autoridade para servir de exemplo para nós. Eu nasci numa cultura religiosa em que a gente tinha a ideia de que Jesus venceu porque Ele era Deus. Isso é contrário ao nosso compêndio teológico. Jesus não passou dissabores e lutas como Deus. Ele passou lutas e dissabores como eu e você. Jesus foi tentado e provado como homem. Ele tinha direito e possibilidades de tropeços e fracassos. Ele não
se utilizou do mecanismo da sua divindade, porque assim seria injusto com as nossas lutas. Por isso o autor de Hebreus, ele diz que ele é um sumo sacerdote, habilitado a se oferecer como sacrifício e mediador entre nós, porquanto ele sabe as nossas lutas, ele sabe as nossas batalhas, uma vez que ele foi tentado em todas elas e não pecou jamais. Em outras palavras, Jesus é o nosso modelo de alguém que lutou e teve vitória. Mas pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar numa reflexão que possibilite a você trilhar esse ano sem sair do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você precisa manter os seus olhos abertos para que os obstáculos in natura, que os obstáculos também naturais não sejam empecilhos para que você não desfrute a plenitude da graça de Deus na sua vida. Por isso, querido, meu primeiro conselho é: mantenha os olhos abertos por conta do obstáculo da falta da fé. A falta de fé pode ser o mecanismo que vai derrubar você, uma vez que a fé é o combustível básico que fará da vida do servo de Deus ser uma vida vitoriosa. E aí você vai dizer assim: mas pastor, isso é tão básico, eu tenho fé. Não, querido, eu não estou falando de religião. Eu estou falando que alguém sem fé não consegue andar nos caminhos de Deus diante das adversidades naturais da vida no mundo sem Deus. Nós temos Deus, mas não o mundo. Porém nós estamos no mundo e não estamos alheios a termos interferências na nossa caminhada que tenta usurpar a nossa fé. E no meio da caminhada nós vamos nos tornando homens religiosos, homens de igreja, mas homens que não vivem a plenitude da fé. Por isso o autor de Hebreus capítulo 11 versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, sem fé nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos lutar, nós não conseguimos militar na carreira que nos está proposta. Sem fé, olhe para mim, seja forte. Você pode ter igreja, você pode frequentar cultos, você pode até crer em Deus, mas sem fé nós ruímos. Quem quer viver um ano abençoado tem que manter os olhos abertos para detectar se a sua caminhada, ela está sendo uma caminhada religiosa ou uma caminhada de fé. E aí é que nós nos chocamos quando nós dizemos assim: mas pastor, eu não sei exatamente o que o Senhor quer nos fazer pensar sobre isso. Qual é o maior desafio para a minha vida nesse ano, exercício de fé? Em 2018 eu cheguei a um entendimento que em alguns momentos da minha vida eu confiei no meu cabedal de conhecimento, nas possibilidades que seriam abertas. Eu não confiei em Hebreus capítulo 11 versículo 1, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas daquilo que não vemos, porque foi assim que os antigos receberam bom testemunho. Isso é o sentimento de fé. Eu quero desafiar você a pensar em Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, e você vai ver lá que a Bíblia faz menção clara de homens que viveram pela fé. No versículo 17 diz: pela fé, Abraão, melhor, deixa eu dizer assim, nós temos tempo hábil para isso. Acesse aí sua Bíblia, acesse aí, eu vou dar um tempo. Eu não projetei isso não para definir você acessar. Você já está com ele acessado no Facebook mesmo, agora vai lá para a Bíblia. Hebreus capítulo 11, vai lá. Versículo 17, assim você faz utilidade da internet no momento certo agora, vamos lá. Pela fé, versículo 17.
Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu sacrifício, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Agora, versículo 18, 20. Pela fé, quem é o próximo personagem? Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Versículo 21, quem é o personagem? Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Versículo 22, quem é o personagem? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Versículo 23, quem é o personagem? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Queridos, o texto está falando de homens que passaram por lutas e dificuldades, homens que em meio às adversidades mantiveram os olhos na promessa de Deus dizia sobre eles. O que é que Deus diz sobre você? Você é um cidadão comum ou você é um homem de Deus? Você é uma cidadã comum ou você é uma mulher de Deus? Sabe por que eu não me abato nas dificuldades? Porque eu digo para minha memória: eu não sou qualquer um, eu sou um varão de Jeová, eu sou um eleito de Deus, eu sou príncipe nessa terra, eu sou a igreja de Cristo e as portas do inferno não podem prevalecer contra mim. Isso é o que a Bíblia diz, e para você crer nisso, você tem que exercer fé. Se nem sem fé, você vai às ruínas. Olhe para mim, seja forte, mantenha os olhos abertos, porque se você não viver e não vencer a falta de fé, 2019 vai sucumbir você. Segundo, mantenha os olhos abertos para aquilo que parece não ser uma ameaça, mas é a falta de uma vida com Deus. Pastor, eu posso ter fé e não ter uma vida com Deus? Lógico que pode. Nós estamos a falar aqui de relacionamento. Se tem um jargão que a Cibapa conhece muito bem nesses 11 anos, eu posso ter igreja, eu posso ter relacionamento, mas eu posso não ter Deus. Eu não posso dizer que o católico não tem fé. Eu não posso dizer que o espírita não tem fé. Eu não posso dizer que o gnóstico não tem fé. Eu não posso dizer que o esotérico não tem fé. Eu não posso dizer que só os evangélicos têm fé. Fé é a minha habilidade de crer no impossível. Agora, em quem eu vou colocar a minha fé? Eu vou colocar a minha fé em outro nome, quando a Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é a diferença entre mim e uma pessoa que não é evangélica? Não é a questão da fé. Eu tenho fé, ele tem fé, ela tem fé. A diferença é que a minha fé, ela não está pulverizada. A minha fé, ela não está pluralizada. A minha fé é uma fé monoteísta. É uma fé centrada naquele que é um nome sobre todos os nomes. Que a Bíblia diz que não há outro nome debaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Qual é esse nome, igreja? Jesus. Essa é a diferença. Por isso, mantenha os olhos abertos, para você não ser um católico apostólico evangélico. Você precisa ir mais além. Você precisa estar assim, com Ele. Relacionamento com Deus.
hoje em dia é algo que não está muito presente na vida dos evangélicos. Relacionamento com Deus não é algo que está presente na vida de muitas pessoas. Isso por quê? Porque demanda uma decisão consciente da pessoa querer ter Deus. Como eu amo o Salmo, quando ele diz, o salmista, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Mas o mesmo versículo está dizendo que eu preciso ter uma decisão consciente de estar e de ser de Deus. Muitos não têm tempo para orar, tempo para ler a palavra, servir a Deus. Há 25 anos eu sou pastor ordenado, fora os 4 anos de seminário, 29, os 2 anos de conversão, 31. E uma das coisas que mais me irrita é quando uma pessoa que está frio espiritualmente, que está sem força, que está decepcionado, que está triste, ele começa a outorgar, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar os irmãos, culpar o cônjuge, culpar as pessoas porque ele ou porque ela está mal. Aí a minha pergunta é: você está lendo a palavra? Você está orando? Não há como eu ter um relacionamento com Deus e viver a frieza espiritual. A frieza espiritual é a ausência de tempo com Deus e a prática de pecados não confessados. Se a gente não entender esse critério, a gente está doente e diz: vou mudar de igreja. A gente está doente e diz: o pastor me feriu. A gente está doente e diz: mas ninguém me entendeu. A gente está doente e está dizendo: a instituição me usou. Não, queridos, a verdade é que você saiu do centro da vontade de Deus. Mantenha os olhos abertos para ter vida com Deus, para que o zoe de Deus se manifeste dentro de você. Sem esse relacionamento, a vida com Deus fica em ruínas. Logo a vida da pessoa fica vazia e ela ortoga, ela direciona as consequências da frieza a planos secundários. Quando a Bíblia chamou apenas Moisés para estar na presença dele, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Você está no centro da vontade de Deus? Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe líder perfeito, não existe, querido. Existe um Deus perfeito que bate a porta do meu e do teu coração e diz: eis que estou à porta e bato, para entrar no seu coração. Então, quando alguém que você encontrar diz assim: sair da igreja porque a igreja fez isso e isso com você, não é verdade. Ele saiu da igreja porque condicionou o seu tempo com Deus a planos secundários, quando Deus tem que ter prioridade na sua vida. Tiago escreve isso no capítulo 1, versículo 22, ele diz: olha bem, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, quando nós não temos uma vida com Deus, somos cristãos apenas nominalmente, de nome, ou convencidos e não convertidos. Olhe para mim, eu vou chocar você agora, mas eu já jejuei para você não tirar pedra em mim. Seja forte. A conversão não é um ato, a conversão é um processo. Todos os dias você tem que morrer e nascer para Deus. Todos os dias você tem que mortificar a carne e permitir que o seu espírito se mantenha em pé, porque a carne milita contra o espírito. Ou vontadezinha de ganhar, fazer uma fezinha na lota e ganhar uma parte daqueles 280 milhões. Pastor, por que o senhor não fez?
para não escandalizar. Porque se você me visse lá, você ia colocar no jornal Tocantins: pastor da Cibapa tenta a fé. Não é? Você entendeu? O bem, ou melhor, o que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas eu não faço para não escandalizar. Mas algumas coisas eu faço porque eu quero ter prazer com Deus, e eu quero praticar. E quando nós temos uma vida com Deus, nós não somos cristãos apenas de nome. Olhe para mim, que eu vou dizer aqui para você. Não sei se eu coloquei na tela. Se esse inimigo, que é a falta de vida com Deus, te vencer, em pouco tempo você estará totalmente longe de Deus e estar com uma vida desgraçada. É isso aqui, ó. Olhe para mim. Ter relacionamento com Deus é difícil. Riegua, é difícil, gente. É difícil. Subir o relacionamento com Deus é lento, é difícil. Mas descer do relacionamento com Deus é rápido. E é por isso que você precisa manter os olhos abertos, para não ser apenas um cibapense, ser um homem e uma mulher de Deus. Aí você diz assim: pastor, é porque o senhor não sabe a minha história. Eu tenho medo. Nesses meus 25 anos de aconselhamento, eu optei em enfatizar o meu ministério por restauração, restaurar pessoas feridas. E há dentro da igreja muitos religiosos, dentro da minha igreja, da nossa igreja Cibapa, gente que veio de outros ministérios e outras igrejas, feridos para nós. E louvado seja Deus, porque foi Deus que lhe trouxe. Agora, querido, o medo, perguntei a um psicólogo, e ele disse para mim que o medo tem a função de proteção da nossa vida em vários aspectos. Ele disse: pastor, o instinto do medo é um mecanismo, um dispositivo natural que Deus colocou dentro do homem para controlar a impulsividade desse ser humano. Eu falei: é mesmo? Então o medo é divino? Mas como fica o versículo? Aí li o versículo para ele, ele disse: alto lá, a ciência não contraria a Bíblia. O medo, ele é um mecanismo de defesa inerente à natureza humana. Porém, todavia e contudo, o medo descontrolado transforma eu e você em um covarde. O medo descontrolado faz com que a gente não arrisque. O medo descontrolado faz com que a gente aborte novas experiências de vida. Talvez você tenha se frustrado em alguma área e fechou as portas para não ter mais decepção. Querido, se eu fosse olhar para as mágoas, as feridas que os seres humanos provocaram dentro de mim, alto lá, eu jamais seria um pastor. Jamais. Mas eu, por causa das minhas dores, por causa das minhas lutas, por causa das minhas frustrações, por causa das minhas decepções, e por entender que eu também não sou perfeito, que eu fui ferido e feri alguns, que eu fui magoado e magoei alguns, é que eu escolhi a frase: o nosso negócio é gente. E gente como você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: gente como você é complicado. Pode dizer para ela: gente como você é complicado. É bacana. Bacana você ver uma pessoa complicada ser descomplicada pelo processo da cura. E como é que eu sou curado? Descobrindo que no meio de 9 bodes há uma ovelha. No meio de 6 pessoas ruins tem 4 boas. Que não é todo homem que está corrompido. Até o próprio Deus olhou para a humanidade e disse assim: me arrependo de ter feito homem, vou destruí-los. Quando ele pensou assim, ele olhou direito e viu que nem todo homem estava corrompido. Tinha um, e Deus se agradou dele e disse: bichinho lindo, essa barba fofa, Noé. E Deus salvou a humanidade, porque do meio dos imprestáveis ele encontrou um que prestava. Nós precisamos entender que o medo nos impede. Não importa se você foi magoado, ferido. 2 Timóteo 1,7 diz:
porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de quê? Poder, de amor e de moderação. Sabe o que é uma covardia? Na questão principiológica do mecanismo relacional, covardia é quando você diz que não quer participar de nenhum pequeno grupo, não quer cuidar de nenhuma pessoa, porque você está frustrado pelas decepções que você teve outros relacionamentos. A covardia é um grande inimigo e faz muitos ficarem pregados na igreja, quatro paredes, pregados aí na cadeia, não querem se envolver. Você acredita? Olha para mim. Você acredita que tem pessoas que escolheram esta igreja por ela ser grande para ficar no anonimato? Pessoas que resolveram vir para essa igreja para se esconder, e aí chegaram aqui, disseram: que negócio é esse? Nosso negócio é gente. Não quero saber disso, vou ficar na minha. Queridos, Deus é um Deus da restauração, e é por isso que quem tem medo de viver novas experiências, quem tem esse tipo de medo descontrolado, ele precisa reavaliar se tem uma fé realmente firmada em Deus. Olhe para mim. Olhe para mim. A acomodação não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Amém? Vou repetir novamente para você dizer um amém, porque não foi para o seu colega ao lado, é para você que Deus está falando isso. A acomodação não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Se Ele lhe trouxe para esta igreja, é para tirar você de Lodebar, da terra do esquecimento, e te fazer ser um instrumento na mão dEle. Creia nisto. Você precisa ressuscitar. Você precisa viver um novo tempo com Deus. Você precisa voltar a se alegrar na salvação. Você precisa voltar a ter êxtase, atingir o clímax gospel, ter uma relação de êxtase na presença do Senhor. Acomodado é aquele que não quer abrir mão do seu conforto por causa da sua dor, por causa do plano de vida. Eu encontrei um homem de Deus talentoso nessa cidade, um homem estudioso, formado em teologia, um cabedal fantástico, e eu tentando mostrar para ele: cara, cadê a sua vocação? Cara, cadê o chamado de Deus? Lembra-te das primeiras obras. Ele olhava para mim e dizia assim: bem, eu estou servindo a Deus do meu jeito. Só porque eu não estou atuando na igreja não quer dizer que eu não estou servindo a Deus. Esse é o tipo de justificativa do cara relativista. Sim, você está servindo a Deus, eu sirvo a Deus como professor, como arquiteto, como médico, como empresário. Eu sirvo a Deus no mandato cultural, mas é só isso? O reino de Deus só tem isso de você? Eu acho muito pouco quando eu leio Mateus capítulo 5, que diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Em síntese, Deus está dizendo para você nessa noite o que Ele disse para Abraão. Ouça, abra os seus ouvidos nessa noite. Deus está dizendo para você: eu não te chamei para você se esconder, eu chamei você para você ser uma bênção. Se tu uma bênção, meu irmão, se tu uma bênção. Saia do esconderijo. Não aceite que as trevas te encubram. Não aceite que você enterre o seu talento, como aquele homem dos talentos que enterrou e foi chamado de servo infiel. Muitos projetos estão parados na sua vida, na vida de pessoas que apenas resolvem dizer para Deus: eu quero viver a igreja, mas eu não quero me comprometer com ela. Desejar Deus não é o suficiente. Não tem como você ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e não se envolver com os projetos da igreja. Olhe para mim, seja forte. Se você não está fazendo nada dentro da igreja, você é um candidato com 100% de potencial de morrer espiritualmente.
Diga misericórdia. Vou repetir. Se você não está fazendo nada dentro da igreja, só assiste culto, você é 100% candidato à morte súbita espiritualmente. Que isso, pastor? E a UTI? Você já está nela. E nessa noite eu estou dando uma mensagem para você sair dela, porque Deus tem um plano de vida para você, amém? Porque Deus quer abençoar a sua vida, amém? Porque Deus quer abençoar outras vidas através de você, amém? Porque você tem potencial, amém? Porque Deus quer ver você voltar a sorrir, amém? Porque Deus quer ser Deus na sua vida, amém? Eu espero que você se converta hoje, porque a conversão não é adesão, é viver um novo tempo com Deus. Mantenha os olhos abertos. Eu estou dizendo que você não pode ser sucumbido pela falta de compromisso. A falta de compromisso é uma desgraça. Seja forte. As pessoas que ressuscitaram nessa igreja foram as pessoas que decidiram pôr a mão no arado. As pessoas que crescem na graça e no conhecimento da palavra, e na comunhão e no partir do pão nessa igreja, são as pessoas que se envolveram com os projetos desta igreja. Deus não te chamou para você viver parede, Deus lhe chamou para você viver relacionamento. O comprometimento é o que mantém, querido, a nossa motivação no caminho certo. E eu não posso caminhar e começar esse ano dizendo para você que Deus vai lhe dar uma casa nova, um filho, um marido, uma esposa. Não, o cara da televisão já diz isso. Eu estou dizendo que se Jesus não estivesse comprometido com Deus e com a obra do Pai, Ele não teria resistido às fortes tentações do diabo no deserto. Ele não teria resistido ao sofrimento que ele enfrentou na cruz. Talvez ele teria descido da cruz, aceitando as orientações de alguns que sugeriram a ele que descesse daquele momento da cruz. Jesus, sabendo do poder do compromisso, ele viveu esse compromisso e ele disse aos seus discípulos, para mim e para você, lá em Lucas capítulo 14, versículo 27, diz assim: e qualquer, olha bem, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como eu não sou amante da teologia da prosperidade, apesar de acreditar que Deus faz prosperar quem é fiel a Ele, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe, olha, seja forte, não existe cristianismo sem cruz. Sinônimo de cruz: sofrimento. Eu quero aceitar Cristo, mas eu não quero sofrer mais. É na igreja do país ao lado que você tem que ir, não é aqui. O cristão, ele pode contrair um câncer, ele pode falir na sua empresa, ele pode cair em depressão, ele pode ter desafeto nos seus relacionamentos, ele pode sofrer algum tipo de avaria no estilo da sua vida, ele pode, não é que ele tem que passar com isso, ele pode, mas Paulo ele diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. É isso que nós queremos aprender. E aí, querido, o nosso maior desafio é dizer que isso, se não formos pessoas comprometidas com Deus de fato e de verdade, jamais teremos o DNA de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso o inimigo da falta de compromisso é o que tem feito pessoas se prostituírem com outros deuses em nossa sociedade, distanciando-os do verdadeiro Senhor e trazendo sobre si grandes males. É essa falta de compromisso que faz com que você entenda que haja prostituição religiosa, multiplicidade de deuses e vazios de sepulcros preparados para receber os corpos sem vida, sem graça e sem misericórdia. Você deve estar pensando assim: eu vim para cá para ouvir coisa boa,
e o pastor está me dizendo coisa ruim. Não, não, não. Eu te amo tanto, eu acho você a coisa mais fofinha do mundo, que eu estou com essa voz mansa e humilde de coração. Só falta fazer como a loura antiga da década de 80. Eu estou dando um conselho para você, de você manter os olhos abertos, para não sofrer de uma falta de compromisso, que é algo que vai trazer propósito de vida para você. Não há nada pior do que esse ano você viver, ou sentir, ou se deixar levar pelo obstáculo da falta de amor. A falta de amor é terrível. Quando eu entendo isso, querido, eu entendo que Jesus disse em certa ocasião que o amor se esfriaria de quase todos. E eu e você podemos ser religiosos, podemos ser de igreja, podemos ser batizados, podemos estar até na Apusentec Gospel, ter nascido no lar evangélico, mas Jesus, se há uma coisa que Jesus estava certo, é de que no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente precisa manter os olhos abertos para não nos tornarmos religiosos desprovidos do amor. Hoje eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, não tinha nada para fazer, fiquei ouvindo a mensagem dele, e ele dizendo assim, que amor não é gostar, amor é eu entender que preciso orar por você. Agora, isso não significa que eu preciso permitir que você seja um invasor na minha vida. Gostar é diferente, porque eu gosto de você e quero estar com você. Nesse conceito aqui, hoje em dia, até mesmo muitos que se declaram cristãos têm sido pessoas frias, pessoas sem amor, amor por Deus, amor por si mesmo, amor pelo próximo. Sem amor, que nós estamos fadados a não colher uma vida de bênção. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, eu simplifiquei dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando a falta de amor atinge a minha e a sua vida, só nos resta viver uma vida amaldiçoada. Eu posso ser um religioso amaldiçoado, sim, porque o antônimo de maldição é ser abençoado. E quando nós entendemos que estamos distante de Deus, a fonte de todo o amor, nós estamos vivendo uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus. Sem amor nós somos egoístas. Olha para mim, ninguém nunca disse isso para você, eu preciso dizer para você, a nossa natureza, a natureza, a minha natureza, a sua, a nossa, é uma natureza egoísta. Somente a manifestação do ágape, do amor de Deus, é que faz que nós vençamos o egoísmo. O egoísmo é um grande obstáculo na vida de qualquer pessoa, porque o egoísmo faz com que você fique cego, faz você ser uma pessoa que enxerga apenas o seu mundinho particular, fazendo-se esquecer de que o mundo é muito mais do que ela. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A essência do cristianismo, o relacionamento com Deus, foi o que fez essa igreja decolar. Porque quando nós permitimos a restauração do amor de Deus na nossa vida, a gente volta a enxergar a grande comissão, não como um cargo, mas como um privilégio de compartilhar aquilo que Deus nos deu de graça. O que foi que Deus lhe deu de graça? Isso que você tem hoje, relacionamento, salvação, não lhe custou nada, mas custou para Deus, porque Ele te amou de tal maneira, que deu seu único Filho, para que você pudesse crer nele, e não entrasse em condenação, mas tivesse a vida eterna, amém? E eu vou para o céu, se você vai, diz amém. E o que foi que você fez para merecer isso? Nada. Porque ninguém disse isso para você, só eu tenho coragem de dizer que você era uma porcaria. Agora você é uma porcaria restaurada. Coisa linda, né? Magnífico ver isso,
João, ele diz isso para mim: quem deixa o egoísmo vencer não é capaz de fazer a obra de Deus, de contribuir com ela, de se doar, de ser uma bênção. Por isso, quando Luciana Ximenes fez uma pergunta a um pastor que ela estava entrevistando, e ela perguntou: pastor, me diga, por que a pessoa apronta e depois se torna evangélico? Exatamente, porque Deus é o único que não leva em conta o nosso tempo de ignorância e anuncia que todos se arrependam, e somente Deus nos dá a oportunidade de reconstrução de vida e nos coloca em um lugar especial como esse, lhe dando uma família mais do que especial. Ele lhe dá o corpo de Cristo, que é a igreja. Para onde iremos nós, se só Tu tens a vida eterna? Eu quero terminar fazendo você repensar no nosso versículo inicial, que diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Você quer vencer o mundo? Então mantenha os olhos abertos. Mantenha os seus olhos abertos contra a falta de fé. Mantenha os seus olhos abertos contra a falta de uma vida com Deus. Mantenha os seus olhos abertos contra a falta de compromisso. Mantenha os seus olhos abertos contra a falta de amor. Decida ter um estilo de vida diferente. Deus prometeu e Ele cumpriu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele arrancou o teu coração de pedra, lhe deu um coração de carne e colocou dentro de você o seu espírito, espírito da vida e não espírito da morte. Em quem você tem crido e a quem você quer se dedicar em 2019?